Então, boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Vocês fazem a BioFX, então para a gente é uma honra ter todos os colegas de profissão aqui juntos, para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto novo, não tão novo como a tomografia, mas bem novo como a alta definição. E a história deste trabalho da autodefinição se iniciou em 2017. Mas antes eu quero passar um vídeo para vocês, institucional da nossa cidade de Santos e da nossa clínica. Pode passar o vídeo, por favor? Olá, eu sou o Leonardo Bertolassi, sou cirurgião dentista, especialista em radiologia odontológica. Por que o Morita? A BioFX, desde 2017, vem se aprimorando, vem estudando com relação aos exames de tomografia e, em especial, a endodontia. E estamos namorando a alta resolução já há algum tempo. Ano passado, ano de pandemia, ano que estávamos buscando o que fazer, aonde se posicionar, veio o Edmundo, veio o pessoal da Morita com o projeto de alta definição dos X800. A fome juntou com a vontade de comer e trouxemos aqui para a cidade o melhor tomógrafo do mundo, que é o Morita X800, para trabalhar com exames de alta resolução em todas as áreas da odontologia. Tudo isso oferecendo a melhor qualidade em imagem para a nossa região. Então venha conosco, venha para a BioFX. Que são as nossas queridas radiologistas. Sem elas, eu não sou nada, né? A nossa clínica, ela só consegue oferecer um trabalho de qualidade devido a esta equipe. A doutora Rafaela Alencar, a gente forma a mesma ideia, a gente tem a mesma vontade. Aí a Núbia, que é um anjo que caiu para nós, que formou também com muita vontade, muito estudiosa, inclusive parabéns pelo seu mestrado, né, Núbia? Tá terminando o mestrado dela na USP. Doutora Tereza também, mestre pela USP, que é outro anjo que caiu na nossa equipe, doutora Rosa também, e também as nossas técnicas, que dia a dia, sem elas, a gente não consegue realizar um melhor trabalho, porque não sou eu que vou fazer o melhor exame, é a minha técnica, é a Laila Bertioga, a Michele, é a Roberta, é a Isabela, né, é a Dani, é a Tati, é a recepção que atende os nossos clientes, então todas com a mesma ideia, em oferecer excelência para todos os nossos clientes. Vou falar um pouquinho sobre a minha profissão, sobre a minha ciência e sobre o que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é laudar tomografia, tá? Antes da gente começar a falar sobre a tomografia de alta resolução, a gente precisa entender um pouquinho como está a tomografia hoje no mercado, né? Hoje a gente tem dois tipos de tomografia, que é a tomografia médica e a tomografia odontológica. A tomografia médica, ela é também conhecida como tomografia espiral, helicoidal ou multislice. Essa tomografia ela é indicada para aquisição de grandes volumes, de grandes áreas,
da área da cabeça e pescoço, áreas do abdômen, áreas do tórax. Então, por isso, essa tomografia, ela tem uma resolução um pouco inferior quando ela é comparada à tomografia de feixe cônico, que é a tomografia odontológica. Essa tomografia ela é tão diferente que o aparelho é completamente diferente, é um aparelho robusto, um aparelho grande, o paciente ele precisa deitar para fazer a aquisição do exame, e esse exame tem um uso limitado na odontologia, né? Em 98, começa a surgir os primeiros tomógrafos cone-beam ou de feixe cônico, que são os tomógrafos realmente direcionados para a odontologia. São tomógrafos menores, mais compactos, mais modernos e com melhor resolução em relação à tomografia médica. Até 2009, a gente tinha poucas opções de compra de tomógrafo. A gente comprava um tomógrafo de FOV pequeno, com alta resolução, ou se comprava um tomógrafo de FOV grande, com a resolução padrão, que o mais famoso entre eles, até hoje é famoso, é o iCat, né? Nessa época, a gente dava importância a tamanho de FOV. FOV era documento. Quanto maior o FOV, melhor seria considerado esse tomógrafo. Então, com o passar do tempo, por volta de 2010, 2011, essa mentalidade ela foi mudando e a cabeça do clínico, a cabeça do radiologista também começou a mudar. A gente começou a enxergar a tomografia de pequeno volume com outros olhos, porque realmente é a tomografia que mais a gente usa no dia a dia, na prática clínica e na rotina clínica, né? Em 2011, a gente começa a ver no Brasil a chegada dos tomógrafos de alta resolução e de pequeno volume. Um tomógrafo que todo mundo conhece, ou grande parte conhece, eu já ouvi falar, é o Prexion. Então, em 2011, o Prexion chega no Brasil e chega a alta resolução no Brasil. E aí, em 2019, vem a Morita com o seu tomógrafo X800, altamente moderno e tecnológico, de alta resolução. E uma grande vantagem desse equipamento é que ele tem vários números de FOVs. Eu vou explicar isso mais à frente, né? É um equipamento multi-FOVs, então a gente tem desde o menor volume possível, que é o menor tamanho de aquisição, até um tamanho maior e diferentes resoluções num aparelho só. Aqui eu separei algumas imagens de um tomógrafo de resolução padrão. O que a gente pode observar aqui? Nessas imagens, a gente tem severa interferência de artefatos, a gente tem imagens com baixa nitidez e baixa resolução, isso a gente consegue perceber, né? E isso, com certeza, limita a nossa qualidade de diagnóstico, reduz a qualidade do diagnóstico, que a gente chama, porque esses fatores e essas interferências limitam o diagnóstico preciso. Eu marquei aqui com algumas setas, essa imagem aqui na região superior do lado direito, tem uma seta que aponta para uma linha hipodensa, né, que é a famosa radiolucidez, né, é uma linha radiolúcida que na tomografia ela é hipodensa. Então, essa linha, ela poderia sim ser confundida com uma fratura, poderia sim gerar um falso positivo por causa dessa limitação desses aparelhos. Mas como a gente sabe, como os radiologistas já têm experiência, a gente corre esses cortes na tomografia, a gente sabe que isso é um artefato e não uma fratura, mas poderia muito bem ser confundida com uma fratura, sim. Outra região que eu apontei aqui embaixo é uma área hipodensa adjacente a esse núcleo metálico, que pode sim ser confundida com tecido cariado e é apenas um artefato. Então, são imagens que limitam o diagnóstico e dificultam, né, a visualização de fraturas, a avaliação precisa de implantes, a gente não consegue observar com muito detalhe aquela interface entre o osso e o implante, e inclusive avaliar também os pinos metálicos é uma dificuldade nesse tipo de imagem também. E o que hoje a gente tem de melhor no mercado para superar essas limitações? Né? Hoje a gente tem a alta resolução que está aí na boca de todo mundo falando, né? E o nosso tomógrafo X800. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha uma redução
enorme do número de artefatos na imagem, a gente ganha imagens com mais nitidez e definição, e, consequentemente, a gente consegue elaborar diagnósticos mais precisos e seguros, que antes não seria possível com aquelas imagens cheias de limitações. A gente consegue melhorar a previsibilidade de um tratamento, reduzir o tempo do paciente na cadeira do dentista, reduzir a ocorrência de riscos, de acidentes, de iatrogenias, e, com certeza, quando a gente tem uma tomografia de alta resolução na nossa mão, a gente tem um ótimo custo-benefício, porque esse exame, ele vai trazer tanta informação que não, ele passa a ter muito valor no planejamento do seu caso e na condução lá do seu paciente. Artefatos são essas manchas no exame, tanto escuras, mais enegrecidas, como brancas, umas linhas que saem do dente. É tipo um borrão. Você olha para a imagem e vê um borrão, ou branco ou escuro, isso é um artefato de imagem, uma estria, que é gerada por várias coisas podem gerar artefatos, mas principalmente objetos metálicos geram os artefatos mais, como que eu posso falar, que mais prejudicam a interpretação do exame. Mas a gente tem artefato gerado por movimento de paciente, a gente tem artefato gerado por material obturador, por cone de gutta-percha, então são inúmeros os artefatos, tá? Mas eu acho que deu para entender, né? Que é essas manchas, esses borrões que aparecem na imagem, tá? Aqui tem uma imagem comparativa de uma tomografia feita num primeiro equipamento e nos equipamentos atuais, tá? Claramente a gente vê, deixa eu botar aqui. Claramente a gente vê a baixa resolução nesse. A gente vê a falta de definição nessa imagem da esquerda, tá? Em relação à imagem da direita. A gente vê, o que mais me chama a atenção nessa imagem aí é o ligamento periodontal, que a gente não consegue ver na imagem anterior. A gente não via o ligamento periodontal nas tomografias mais antigas. E hoje a gente consegue ver essa importante estrutura que é o ligamento periodontal, que nos auxilia muito no diagnóstico. Então, assim, para mim isso foi um passo enorme, a gente conseguir ver o ligamento periodontal. Outra coisa que a gente consegue avaliar bem melhor é o padrão desse trabeculado ósseo, que está bem confuso nessa outra imagem da esquerda, e a definição dessas corticais ósseas, vestibular e palatina, que também estava meio que borrada nessa outra imagem aqui. Aqui a gente tem mais um caso comparativo de resolução padrão e alta resolução, né? Na imagem da esquerda, a gente não consegue ver como é a finalização desses condutos, se eles se encontram, se eles terminam em um forame só. Aqui nessa outra imagem, a gente consegue ver, sim, que existem dois forames independentes e, inclusive, uma rarefação óssea aqui, que a gente não ia conseguir ver num tomógrafo de resolução padrão. Então, isso aqui muda completamente o diagnóstico, né, numa situação como essa. Outro caso interessante é que, na alta resolução, a gente consegue ver aqui do lado direito um canalzinho lateral que a gente não consegue ver na outra imagem. Inclusive, esse canal produzindo uma rarefação óssea aí adjacente, né? Que a gente também não tinha essa informação na imagem do lado esquerdo, na resolução padrão. E por que essa informação é tão importante? Porque quando a gente se depara com uma situação dessa, quem é endodontista sabe que vai planejar esse caso de uma maneira mais diferente. Sabe que tem um canal a mais ali, vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura ali nesse tratamento endodôntico. Aqui, essa imagem aqui mostra bem a diferença do que é uma imagem com artefato e uma imagem sem artefato, tá? Apesar de ter artefato também na alta resolução, tá, gente? A gente tem uma redução considerável do número de artefatos, mas eles existem sim na alta resolução. Na imagem da esquerda, na resolução padrão, a gente tem a mesma imagem, um material obturador produzindo várias estrias, se espalhando por esse volume. A gente consegue ver isso
muito bem nessa imagem, que são linhas que se espalham, né? Na imagem da direita, a gente já tem outra visualização, né? Não existe essas estrias, né? Então, isso é artefato. Isso que a gente está vendo do lado esquerdo é um tipo de artefato. Um tipo, tá? Existem inúmeros artefatos. Entender também um pouquinho mais da alta resolução, eu preciso explicar o que é o FOV, tá? O FOV nada mais é que o campo de visão da tomografia. Por exemplo, o nosso tomógrafo hoje, que a gente fez a aquisição do X800 lá, ele tem 11 tamanhos de FOV. O que isso significa? Eu tenho FOVs pequenos, FOVs médios e FOVs grandes. FOVs pequenos eu consigo pegar até 3 dentes, e FOV grande eu consigo pegar a cabeça do paciente inteira, tá? E qual a importância clínica disso? Quanto menor o FOV, quanto menor esse campo de visão, mais resolução eu vou ter no meu exame, tá? Maior vai ser a minha acurácia e menos radiação o paciente vai tomar ali naquele exame, tá? Não que a radiação seja grande no X800, porque isso aí eu vou falar lá na frente também, tá? Então, a gente tem 11 tamanhos de FOB, temos desde o tamanho 4x4, que é esse tamanho aqui do lado esquerdo, que é o menor FOV, até o maior FOV de 15x14, aqui no canto inferior, tá? E aí, o que acontece? O paciente, ele chega na clínica com o pedido do exame, e a minha técnica, ela tem que escolher qual FOV ela vai usar naquele paciente, né? E como ela escolhe isso? Ela precisa saber qual a indicação do exame, porque são inúmeros protocolos, ela precisa escolher o melhor protocolo para aquele caso. Então, dependendo da razão do exame, a gente vai escolher o protocolo. Por exemplo, se é uma tomografia para fratura, para estudo de anatomia, aí ela vai escolher o menor FOV possível, na maior resolução, para a gente ter o máximo de informações possíveis nesse exame, para a gente responder o colega indicador. Se por acaso o paciente vai fazer implantes na maxila ou na mandíbula, ela já pode escolher um FOV intermediário, né, um FOV de 8x5, para a gente fazer uma aquisição só da mandíbula ou só da maxila, para fazer o planejamento para implantes. E reabilitações maiores, a gente tem a opção também de FOVs maiores que pegam mandíbula e maxila juntos, enfim. Aqui a gente tem mais algumas vantagens da tomografia de alta resolução, né, do X800, que ele traz para a gente, o que a gente consegue com esse tomógrafo? A gente consegue exames mais rápido, e aí o paciente ele tem a possibilidade de mexer menos durante a aquisição do exame. Nós temos protocolos de aquisição de 9 segundos e de 18 segundos. Isso é muito rápido, gente, vocês não têm noção, porque até então as tomografias de alta resolução eram realizadas em protocolos de 37 segundos, e era um desafio conseguir manter o paciente parado por tanto tempo, tá? Então, exames mais rápidos, dose de radiação reduzida, sensor mais moderno e eficiente, proporcionando uma maior resolução espacial e, como eu já falei, uma redução na formação de artefatos, né? E essa redução na formação de artefatos que eu já citei, ela se dá principalmente por causa da orientação do feixe de raio-x desse tomógrafo, tá? O feixe de raio-x do X800, ele é paralelo à coroa do dente, e isso é importantíssimo para a redução de artefatos. Nos outros tomógrafos, o feixe de raio-x, ele é inclinado em relação ao dente. Então, aí, o espalhamento dos artefatos é muito maior. Essa é uma grande vantagem desse equipamento. Outra grande vantagem que eu vejo e que me chama muita atenção é a amplitude da escala de cinza desse equipamento. Depois eu vou mostrar isso na prática, tá? A escala de cinza mais ampla de um tomógrafo, ela melhora ainda mais a resolução e diminui ainda mais a interferência de artefatos. Então, assim, eu tenho inúmeros tons de cinza que antes eu não tinha. Eu tinha a imagem mais contrastadas, mais preta e brancas, e hoje eu tenho uma escala de cinza muito grande que me permite trabalhar essa escala de acordo com a estrutura que eu quero estudar.
Outra vantagem da tomografia de alta resolução é o controle de duas grandezas que são importantes para a qualidade da imagem, que é o KV e o MA. Então, essas grandezas, em outros tomógrafos, você não tem tanta liberdade de mexer nelas. E no X800, você consegue variar essas grandezas e, consequentemente, melhorar a qualidade da imagem. Além disso tudo, existe o software do próprio X800, né, que a gente vai falar também do programa desse tomógrafo, que é um software cheio de ferramentas e recursos para você melhorar ainda mais a qualidade da imagem da tomografia. Sobre a escala de cinza, né? Então, aqui eu selecionei alguns casos em que eu variei a minha escala de cinza para ver o que eu queria estudar, tá? Aqui eu alterei tanto a minha escala de cinza que eu consegui ver a estrutura interna do meu implante, né? Eu consegui ver precisamente a cortical desse implante sendo perfurada aqui. Eu consigo ver a margem, né, a interface entre o osso e o implante, tá? Aqui embaixo eu consigo ver um pino de fibra de vidro dentro do dente. Nessa imagem aqui mais inferior, tem um pino metálico aqui e praticamente eu não vejo artefato nenhum nessa imagem aqui do lado desse pino, né? Aqui nessa outra imagem, que é uma imagem que eu acho super interessante, eu consigo ver a coroa, o cimento, a linha de cimento, o núcleo metálico e o material obturador. Então, eu só consigo diferenciar essas estruturas por conta da minha ampla escala de cinza. Se eu não tivesse essa amplitude toda, eu não conseguiria ver tantos diferentes tons de cinza. Tá? Aqui é um caso que eu vou mostrar depois na prática, no software, que eu mostro a diferença entre o artefato e o tecido cariado e tal, mas é melhor mostrar isso dinamicamente no programa. Eu vou mostrar isso no final, tá? Sim, aí hoje, a gente vai focar nesse programa, o One Volume Viewer. Por que a gente vai focar nesse programa? Ele é o programa nativo do nosso tomógrafo, do Morita, do X800. E o que é um programa nativo? É um programa que foi criado para essa tecnologia, que foi desenvolvido para essa tecnologia. Então, esse programa é o mais indicado para você ver as tomografias de alta resolução. Não que não vá abrir nos outros programas, mas com o visualizador da Morita, você vai ter o melhor daquele exame, a melhor imagem que você pode chegar é no visualizador, mas eu uso outros programas, eu abro em outros programas, dá tranquilo para utilizar outros programas também, tá? A importância de visualizar a tomografia no computador é de absorver aquelas imagens, entender o que está acontecendo com o paciente. E tem muita gente que acha isso difícil, né? Ah, será que eu vou conseguir? Será que... Não é difícil, gente. A curva de aprendizado, ela é tranquila. Porque, assim, o clínico, ele já sabe o que ele quer observar na tomografia. Quando ele pede a tomografia, ele já tem o modelo tridimensional na cabeça dele. Ele já sabe o que ele quer ver. Ele só precisa conseguir abrir aquilo ali no computador. Só isso. Então, assim, quando ele consegue, aí ele vai. Aí ele voa, ele vai, e aí ele consegue abrir tomografia mesmo, e ele manipula os cortes, ele faz o estudo dele, e aí tira o maior proveito mesmo do exame, tá? O dentista tem a visão clínica que, infelizmente, a gente não tem. Quando os dentistas mandam para a gente, né, aquelas cartinhas explicando tudo o que eles precisam ver no exame para a gente conseguir auxiliar o máximo possível, né, no diagnóstico, é assim, é o nosso sonho. Quando a gente pega, dá até prazer, assim, de ver e falar assim, não, que legal que a gente vai conseguir auxiliar realmente esse colega, e especialmente esse paciente, né? Quando a gente abre o exame, ele aparece aqui nessa aba, que são as reconstruções multiplanares, né? Ele aparece aqui o 3D, que é uma coisa muito bonita, só que a gente sabe que não tem finalidade diagnóstica, né? A gente sempre manda as imagens 3D, especialmente para vocês, muitas vezes, conseguirem mostrar com melhor facilidade algumas coisas para os pacientes. A gente sabe que isso tem uma finalidade didática para o paciente, mas não diagnóstica, né? Então, assim, a gente vê aqui o 3D, a gente vê aqui essa aba, que é a aba do plano axial. A gente vê também essa aba, que é a aba do plano coronal e do plano sagital.
Como vocês podem ver, vai estar exatamente assim dividida, e quando você clica aqui no meio, você consegue arrastar e ver essa imagem mais ampliada, que fica melhor para vocês visualizarem. Essas são as linhas de referência do exame. Então, assim, tudo que eu quero visualizar, eu tenho que colocar dentro dessas linhas de referência. Elas ficam aqui, né, em cima dos dentes, então, quando a gente, eu quero ver aqui esse dente 17, você coloca centralizado, eu quero ver essa raiz, você coloca centralizado nela. O que o One Volume Viewer tem de diferente dos outros, para quem já está acostumado a visualizar? Você gira o volume. Então, quando aparece aqui esse semicírculo, quando você clica aqui no volume, aparece esse semicírculo, você vai fazer a angulação do volume dentro do centro dessas linhas de referência, que assim você vai ter você vai conseguir ver o longo eixo das raízes, ou de estruturas do que você precisar. Então, você vai angulando aqui, todos os planos, até você conseguir visualizar exatamente o que você precisa. A gente, como radiologista, tem uma sequência de visualização que fica mais fácil, né? Geralmente, o que a gente vê primeiro? Os cortes axiais, que a gente consegue ter uma visão, especialmente nessa tomo, que era uma tomo com solicitação para endodontia, para pesquisa de fratura, né? Então, essas linhas, a gente arrastando para cima e para baixo, a gente consegue ver o dente, né, da coroa para o ápice ou vice-versa. Então, você vai conseguindo ver aqui. Esses são... Aqui eu consigo tirar essas linhas. Esses são os artefatos que a gente estava falando. E essa é uma vantagem do Morita, porque pelo o aparelho, né, a angulação do aparelho, a gente consegue que a quantidade de artefatos se resuma à região que tem, geralmente da coroa, né, como aqui a gente consegue ver, esse dente tem uma coroa e tem um pino, né, de um retentor intraradicular. Então, se fossem outros aparelhos, esse artefato iria se espalhar para toda a raiz e a gente ia ter muita dificuldade na hora da visualização. Então, aqui a gente consegue ir correndo todo o dente. E, nesse caso, a gente consegue ver o seguinte. Aqui, já viu algo estranho. Fraturado aqui na região de furca, aqui se estendendo, né, região de terço cervical, essa fratura ela vai aqui até a região de terço médio, né? Além dela ter provocado essa lesão endoperiodontal, né, bem severa, a gente também consegue ver que ele aconteceu aqui um rompimento da cortical óssea vestibular, o que acaba sendo bem comum nas lesões inflamatórias. É muito importante a gente também visualizar que a gente mexendo nas escalas de tons de cinza, que é um dos principais fatores da gente indicar o uso do One Volume Viewer, que, por sinal, de todos os pacientes que são pedidos tomografia, a gente disponibiliza de todos os pacientes para vocês. Então, é muito importante que a gente consegue, se fosse imagem de outro tomógrafo, a gente não conseguiria ver com perfeição aqui esse retentor, porque as diferenças de número atômico, né, dos materiais acabam gerando o artefato é um erro na compilação, na reconstrução da imagem pelo software. Então, assim, como a quantidade de artefatos geradas, né, no Morita é muito menor, então a gente consegue ver com definição. Se fosse em outro tomógrafo, a gente veria muito mais espalhado, com muito mais artefatos, e geraria muito mais dúvida para avaliar essa região, né? Então, assim, a tecnologia do Morita, ele permite isso. Aqui a gente consegue ver também, além dessa lesão, a gente vê aqui um espessamento mucoso, né, lobular, que a gente vê que tem um adelgaçamento aqui dessa cortical do assoalho do seio, um discreto abaulamento. Então, esse espessamento mucoso no seio maxilar pode ser de origem odontogênica. Não tem uma comunicação direta, mas devido à espessura desse trabeculado, a gente sabe que o osso tem um aspecto poroso e pode acabar gerando esse tipo de infecção no seio maxilar.
Então, é muito importante ver isso, a gente consegue ver reparos anatômicos com muito mais precisão, como a gente vê aqui o trajeto do nervo alveolar, superior, posterior. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente também avalia a qualidade do osso, né? A gente pode ver todo o osso que tem um processo inflamatório, ele fica mais compacto, né? Então, é muito legal que a gente consegue ver essa riqueza de detalhes no exame. Nesse caso, desse paciente, a gente também vê aqui no dente 18, deixa eu... Aqui, se vocês verem, ó, ele também tem uma fratura aqui na região. Então, gente, esse é um outro casinho. Quando a gente abre o exame, os tons de cinza ficam bem estranhos, assim. Então, aqui aparece essa função que já ajuda bastante em colocar a função alto. Aqui, depois a Rafa vai mostrar um pouquinho melhor para vocês como visualizar aqui a parte do histograma. Aqui, nesse caso, o exame foi solicitado de maxila completa, né? A gente consegue até ver mais coisas, né? O seio maxilar, seios maxilares completa, a região de fossa nasal, que a gente também, muitas vezes, consegue ver alterações, né? E, nesse caso, a gente consegue ver aqui para avaliar a região dos implantes. Nubia, você consegue ampliar um pouquinho mais a imagem do One Volume Viewer? Aqui? Tá Consegue melhor para ampliar ver? um pouco? Ah, tá ótimo. Isso. Tá dando para ver? É que acho que eu estou precisando do óculos. Nesse caso, a gente consegue avaliar com bastante qualidade e perfeição os implantes, porque quando a gente faz uma aquisição tomográfica para avaliação de implante, o implante ele dá uma impressão como se ele estivesse um pouco mais gordinho, né? A tomografia, os tomógrafos comuns causam esse aspecto e fica muito difícil a gente conseguir ver as espiras do implante, avaliar se o implante teve algum tipo de fratura, e como aqui, né, se a avaliação da perda óssea aqui, né, nesse caso. Aqui o implante da região do 12, se vocês repararem, eu mexi bastante no histograma para a gente conseguir avaliar com melhor detalhe essa região dos implantes. Então, ó, aqui a gente consegue ver, né, nitidamente o implante com uma fenestração óssea na região vestibular, né? E esse exame, a dentista também relatou que o paciente estava com a gengiva na região do 21 com edemaciada, né? Então, é muito legal porque vou mexer mais um pouquinho aqui no histograma para ficar melhor para vocês verem. Na tomografia de alta resolução, a gente também consegue ver com bastante riqueza de detalhes a região de gengiva, né? E aí a gente consegue fazer mensurações aqui nessa região. Aqui a gente tem uma ferramenta de medida, a gente consegue fazer mensurações e com isso também auxiliar no diagnóstico periodontal, né, do paciente. E quando forem solicitações periodontais, é muito interessante que isso seja realmente descrito no pedido para a aquisição ser feita, né, do jeito correto, que a gente precisa afastar a região de tecido mole para não sobrepor essa região. Aí eu só vou mostrar mais uma coisinha aqui, que no Viewer a gente também consegue fazer mensurações, né? Eu sei que tem alguns que já estão acostumados a fazerem isso em outros softwares, e aí é muito interessante também mostrar isso aqui rapidinho. A gente já deixa angulado aqui o corte. E aqui nessa ferramenta, ó, nessa aba, que é o Curved MPR,
E aí, aqui em Tools, tem a ferramenta de curva. O software é todo em inglês, mas ele é bem fácil de conseguir se encontrar nele. E aqui a gente consegue fazer a curva, né, da reconstrução panorâmica, e com isso a gente tem aqui os cortes para sagitais, porque às vezes, assim, a gente faz uma medida, vocês às vezes acabam necessitando de uma medida complementar, vocês também podem fazer, né? Lógico que podem solicitar para a gente também, mas se vocês quiserem manipular, vocês também podem fazer. E aqui nessa ferramenta do Measures, né, vocês conseguem fazer a medida necessária. Honrado com a presença de todos e o nosso objetivo é transformar mesmo, é fazer parte deste grupo de transformação da odontologia, é elevar a odontologia ao patamar que ela sempre mereceu estar, que é da excelência. E é para isso nós contamos também com todos, e todos que estão aqui buscam a excelência no seu trabalho. Então, foi um prazer estar aqui com todos vocês,